Foi. Boa noite, pessoal. Estamos aí mais uma vez aqui para entretermos, para conversarmos, para debatermos, para discutirmos, para, enfim, falarmos um pouco sobre os assuntos do mundo geek. Hoje falaremos de uma das grandes sagas, né? Que acho que marcou uma geração também aí, né? Marcou uma geração, é um dos bruxos mais poderosos aí que a gente conhece, né? Que todo mundo conhece. Bastante gente hoje em dia até se veste ainda dessa saga. Se veste, na CCXP os caras fazem excursão lá num grupo né? Cada um representando uma das escolas lá. De Hogwarts. Então os caras fazem isso daí. Então hoje falaremos de Harry Potter. Os 7 ou 8, né? Os 8 filmes. Os 8 filmes do Harry. Os 8 filmes de Harry Potter. A temática Harry Potter. E você? Qual o filme que você gostou mais? Né? Você gostou de Harry Potter? Já comenta aí, galera. Já comenta. Qual personagem da qual você se identificou melhor? Vai falando aí pra gente. Vai ajudando aí com o seu like, vai ajudando com o seu compartilhamento. Vai mandando comentário, fala aí seu personagem preferido, qualquer coisa aí de Harry Potter que você gostou da saga de Harry Potter, assim. Mas a gente não pode deixar de falar também dos Animais Fantásticos. Os Animais Fantásticos, né? Os Animais Fantásticos também fazem parte desse grande universo de Harry Potter. Agora, esse último filme de Dumbledore lá, Os Segredos de Dumbledore. Os Segredos de Dumbledore. Então tudo isso fazem parte, né? Da grande saga de Harry Potter. Da grande saga. Começou assim, sem muita. Não tinha. Acho que não tinha muito conhecimento. Não tinha muito conhecimento, né? A escritora britânica J.K. Rowling, né? Ela que escreveu os livros, ela não tinha. Acho que não pensava que ia ter tanto sucesso assim como. Pois é. Como teve. Que virou um filme, além de um filme, virou 8 filmes ainda. 8 filmes, exatamente, 8 filmes. 8 filmes dela, olha. Outra coisa que eu queria falar para você, né, para a gente estar mostrando aqui, os trabalhos, como você vê, a nossa mesa está recheada aqui de vários personagens, né? Vários universos. Caricaturas de vários universos aí. É um grande crossover, assim, ó. Exatamente, Esse daqui é o trabalho da nossa artesã, Paula, né? Ela deixou aí pra gente mostrar os trabalhos para ela. Se você estiver interessado, entre em contato com a gente, que a gente passa o seu telefone, ela faz por encomenda aí. E olha, tá chique demais, eu achei cada um muito bonito, hein? Muito bem feito. Eu vi o Thanos aqui com a manopla do infinito. Ainda mais a manopla, nossa. Olha, perfeito. Estranho, né? Wakanda Forever, Naruto, aqui os personagens do Harry Potter, Hermione, o Weasley, né? Weasley, aqui o Harry Potter lá, atravessando lá a parede lá no primeiro filme, não. A Estação 9.3/4, né? Aqui Jack Sparrow, Piratas do Caribe. Aqui ali um pouco de Stranger Things, né? A 11, nossa, muito legal. O nosso pequeno Groot aqui, ó. Nosso pequeno Groot, né? Nosso pequeno Baby Groot. Até as varinhas do Harry Potter. É verdade, olha. Até as varinhas do Harry Potter, ó. Tem até a varinha aqui, ó. A varinha do Harry Potter, da Hermione, do bruxo lá, esse aí é do Voldemort. Não pode pronunciar o nome dele. Não pode, o nome que ninguém fala, né? Não pode pronunciar o nome dele. Então estamos aí, esse é um trabalho excelente da artesã. Ela falou para mim que demora mais ou menos, dependendo de cada trabalho, uma semana, né? Uns 7 dias, mas aqueles que são mais, tem mais, como eu vou falar, mais detalhes, assim, demora mais, né? Mas geralmente é 7 dias para fazer um trabalho desse. Trabalho, genial, gostei muito. Olha, muito bonito o trabalho dela, admiro o trabalho dela. Perfeito cada peça aqui dela. Chique mesmo, gostei de ver. Ela não pode estar aqui hoje, ela está conversando com a gente, né? Ela gosta do Harry Potter. Tudo começou, né? Por causa do Harry Potter, né? Começou o trabalho. Começou o trabalho através da ideia do Harry Potter.
né, os personagens do Harry Potter. E aí, Oi. né, e aí tá esse grande trabalho aí, dessa nossa artesã aqui de Capão Bonito. Tudo feito com biscuit e alguns outros materiais, né? EVA, né? Vários materiais. Vários materiais que ela usa aqui para fazer essas montagens incríveis desses bonecos aqui. Olha, Ana Paula tá de parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua dedicação. Olha, muito bonito. Depois a gente vai tirar umas fotos aqui e vai colocar a gente vai pôr no Instagram. Se você não sabe, nós temos um Instagram lá. Tem o link na nossa página no Facebook. É só apertar e você já é direcionado lá para o nosso Instagram. Lá tem a foto do cenário, o que tem por trás das câmeras. Então, vamos lá, segue a gente. Vamos colocar lá no Facebook, no Instagram. Então, o pessoal tá curtindo também esse trabalho, né? Conhecendo o trabalho dela. Conhecendo mesmo o trabalho dela. O trabalho dela é de se admirar pelo trabalho dela. Mas então, Harry Potter, você assistiu todos os filmes então, João? Olha, eu assisti mais uma vez os filmes dele. E teve algum que você gostou em especial, assim, não? Eu gostei daquele, eu acho que é o quarto, o quinto, eu acho, Cálice de Fogo. Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo, tem como confirmar isso? É o Cálice de Fogo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto filme, Cálice de Fogo. Foi o quarto filme que eu mais gostei do Harry Potter, que é o Cálice de Fogo. Pra mim não o melhor, mas de todos assim que eu gostei foi o quarto, que é o Cálice de Fogo. Eu gostava lá dos primeiros, né, que tinha o Harry Potter mais criança, né? Mais novo. Quando ele completou 11 anos, que ele recebeu a carta lá para Hogwarts, né? Hogwarts. E gostei dos primeiros, né? Que representa eles mais, uma pegada mais infantil, mais engraçada, né? Algumas tiradas engraçadas, assim, né? Entre os bruxinhos lá. Ele morava com os padrastos, né? Com os tios, né? Com os tios, ele morava com os tios. Os tios, E esses tios, para quem não sabe, eles já sabiam da existência de Hogwarts. Eles já tinham até parentes, né? Que estudaram lá ainda em Hogwarts. O pai e a mãe do Harry já eram bruxos. Já eram bruxos. E os bruxos mais famosos ainda em Hogwarts. Muito poderosos, né? Poderosos. O Harry chegou com toda a fama, né? Chegou. Toda a fama. Então, ele, se eu não me engano, ele foi o único bruxo que sobreviveu ao ataque, né? Aquele nome que não pode falar. Ele sobreviveu e, além do mais, ele também ele foi o único que vieram buscar ele, né? E os tios não queriam que ele fosse para, né? Sim, eles estavam evitando ele ler a carta, né? Isso, inclusive chegou aquelas corujas, aquele monte de coruja, carta entrando para todo quanto é lugar na casa. Os caras foram, não vamos para um lugar mais longe, foram numa ilha. Se perderam numa ilha lá. Numa ilha, só tinha casinha lá, não tinha nada, né, por perto, e foi lá Aquela casinha, será que era deles? Alugaram, será? Compraram pra morar? Ele falou que, vamos para um lugar que ninguém nos acha. Que ideia! E foram para lá, rapaz, e foram, então como eu estava falando, Harry Potter era tão importante, né, tão famoso, que foram buscar ele, né, o grandão lá, o Hagrid. Eu acho que é Hogwarts, né? Foi buscar o Harry Potter, né? Deixa eu pegar o nome dele. E o dia que o Hogwarts foi buscar ele, era o dia do aniversário dele, que ele completava. Levou até um bolo, né? Levou até um bolo lá. Um presente, bro. O filme do Harry Potter é muito bonito de se ver. É bonito, é legal de se ver. Conhecer esse universo. O primeiro filme foi chique. E os livros? Você chegou a ler algum livro, não? Não? Livro não. Infelizmente não. Eu tenho um amigo aí que leu todos os livros. Tem todos os livros lá na casa. Ele leu os livros, né? E os livros pro filme, você acha que tem alguma diferença, assim? O filme pros filmes? Bom, como eu não li o livro, né? Só assisti os filmes, não cheguei a assistir todos também, né? Como eu falei para vocês, assisti até o terceiro quarto.
Gente, pra quem não sabe, também eu trouxe minha varinha aqui, ó. Meio improvisadona assim, trouxe minha varinha aqui, ó. Tem muita gente que critica que teve algumas coisas que no livro é mais detalhado. É mais detalhado? É mais detalhada, né? Tem uma explicação por que aquilo aconteceu, né? E já no filme não tem, né? Ficou meio... Mas acontece o que? Existe magia? Meio vago, várias coisas. Igual, por exemplo, a gente estava falando que como a casa. Como que eles foram parar naquela casa, como que eles chegaram lá. No livro tem uma explicação. Isso, tem. Eu não cheguei a ler o livro, mas eu já vi esse comentário que o livro é mais detalhado. Sabe, eu cheguei a ler na internet que nos livros, tipo, tem o Harry, tem a Hermione, tem o esqueci o nome dele, o Weasley. É o sobrenome dele, né? Weasley. Ron Weasley, alguma coisa assim. E sabia que até hoje o filme, na verdade, quer dizer, os livros não deixaram claro se a Hermione era branca ou preta. Não sabia. Não explicaram, não deixaram isso claro nos livros. Porque o livro ele não explica o Harry, como é a aparência dele, sabe? Tudo, acho que o Harry até que explica, né, no livro. Mas a Hermione que eu posso dizer é que o livro não deixou claro como ela era. Tá. Outra coisa a respeito da Hermione, né? Porque o pessoal fala que tem as escolas, né? Sonserina, Gryffindor, Lufa-Lufa, né? E tem uma quarta escola lá que eu sumiu na cabeça o nome. Gryffindor, Lufa-Lufa, Sonserina e tem mais uma. Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa. Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa. Tem mais um dos caras inteligentes lá, dos bruxos inteligentes lá. Tem mais um lá. Os nominhos difíceis, né, de lembrar na hora do filme. Tipo, o filme também vai falando ao longo assim, a turma daquela classe lá fizeram isso e isso. Você se perde meio assim de vez em quando, outra assim. Se perde, então, daí eu tava falando a respeito da Hermione, né, que ela, como por ela ser inteligente, ela ia entrar nessa outra escola. Na classe daí, no caso. Isso, nessa outra turma, né? Nessa outra turma, né? Isso. Daí acabou que o pessoal falou, mas por que ela foi para onde o Harry Potter foi, né? Mais por questão de lealdade dela, né? Então, nessa Gryffindor, eles eram leais, né? Eles eram amigos de verdade, né? Ali era tudo aliado. Isso, nessa turma. Tudo aliado. Chique. Então é isso. Deixa eu ver as escolas aí. Acho que o Paulo chegou. Acho que o Paulão chegou, Vai falando aí, qual filme do Harry Potter você gostou mais? Qual escola você preferiu? Qual turma da turma do Harry Potter você preferiu? Lufa-Lufa, Gryffindor, Sonserina ou... Eu esqueci o nome da outra, vou pesquisar aqui. Vamos lá, gente, pode comentar, pode falar qual que é a sua turma preferida, cena preferida, filme preferido. Traz uma cadeira aí, Paulão. Ô, Paulão, e aí? Vamos lá. Opa! Vocês estão bonitos, hein? Opa, hoje viemos aí, estamos aí apresentando nossa artista. Você tá aqui? Cadê a nossa artista? Você não está sentando mesmo? Gente, boa noite. Desculpa a demora, tá bom? Opa! Tava Você que Eu? temático aí do Harry Potter. Eu pensei que você ia estar tudo vestido aqui. Eu vim de trouxa hoje. Qual as casas? Qual as casas? Faltou um raio na testa. Raio da testa eu não sou repórter. Bom, você tem cara de Corvinal. Cor de volta porque nós somos nerd, isso aí. Nerd, exatamente. Aqui está aqui o Harry Potter, pelo menos aqui está aqui a Pedra Filosofal. Eu estava lá em Hogwarts pegando os livros, fugindo lá
Conheceu bastante bruxo lá? Opa, eu olhando pra mim, o Ronaldinho tava lá. Olha aqui. O Ronaldinho tava Nós lá. estávamos aprendendo lá nos dias, não sei, cara. O Enigma do Príncipe, pelo menos, e o Cálice de Fogo. Nossa, é mais grosso, né? Tem. Vai. Encheção de linguiça vai bastante. Olha, tá bonito, bonito, hein? Tá bonito aqui o. Tem até a lupa ali, a manopla do trânsito também. Muito bonito. Tá chique, não. Olha, até as varetinhas. Olha, isso aqui é do Nemo, cara. Isso aqui já vai. Harry Potter. Já escutaram geralmente é feito em latim, mas já escutaram, por exemplo, as magias em francês? Cara, é muito bonito, cara. Muito da hora. Não tem como ficar de pé, é burrice. Tem até a varinha daquele que a gente não pode falar o nome. Isso daí. Mas não é político aqui. Ah, Não, é o Voldemort. Me perdoa. Não, você pode. Não pode, desculpa aí. Tá. Mas onde nós estamos aqui, que eu tô meio perdido, tá, gente? Eu meio que me A gente teletransportei. começou agora, não demorou. Estava apresentando aqui os bonequinhos trabalhos aqui, aí da o Cara, trabalho. tá muito bonitinho aqui. Esse aqui seria o Elton John. Nossa, Não, o Harry Potter entrando Tem uns Elton John. na estação 9, 3/4. Tá com uma coruja ali, também é bom, então. Como lá na coruja do Harry Potter, eu vi lá? O quê? A coruja, o nome da coruja? Já deu o Luiz aqui? Boa tarde Não. a todos. Fã de vocês, pessoal. Obrigado. Tem gente que é fã da obrigado, gente. opa. Luiz, é o Luiz Pelicia. Tem gente que é fã da gente, não sei porquê. Meu filme preferido da saga do Harry Potter é o Prisioneiro de Azkaban. É legal. Eu gostei. Eu assisti. Por exemplo, o livro foi lançado em 97. Os caras não botavam muito fé na. Tanto que a JK Rowling, ela tiveram que mudar o nome dela, por causa que a Joana. Você viu esse esquema aí? Eu vi esse negócio. Os caras falam, é a mulher fazendo livro. Exatamente. Não, por causa de ser mulher. Não tem tanto sucesso assim. Não, teve porque a gente viu. Então foi lançado em 97, o filme acho que foi em 2002, 2001. Cara, eu posso dizer o seguinte, quando eu vi, eu não conhecia nada porcaria nenhuma de Harry Potter, né? Me perdoe aí o pessoal, não é do pessoal que eu mais curto, assim. Quando eu assisti pela primeira vez, eu assisti lógico, a Pedra Filosofal, mas pelo fato de quem dirigia, que é o Chris Columbus, cara. O Chris Columbus, quando ele fez Esquecer de Mim, ele foi o produtor dos dois Quarteto Fantástico. Foi o Team Story que ele dirigiu. Aqueles dois antigos. Opa, o que é bom. Ele foi o produtor, então tinha uma pegada mais ou menos assim. E tinha o Babá Quase Perfeito, que eu gosto bastante do filme. Sei. Como o Robin Williams. Mas aí o tema é do John Williams. Então eu falei, vou dar um crédito pra ele. Só que eu achei muito infantil. Eu não entendia nada, não conhecia nada do universo, não sabia nem do livro, uma ideia. Né? Mas eu tava achando interessante que ele vinha de uma safra após Senhor dos Anéis, que foi muito legal o filme do Senhor dos Anéis, sabe? Então eu fui comprando. A pegada era outra. É lógico, você tem ali o do Lembrou lá, eu enrolo com essas línguas aí, cara. Pra mim era o Gandalf do Harry Potter, sabe? Pra minha ignorância, porque eu não conhecia os livros mesmo, era um pouco pré-internet ainda, né? Então, cara, eu até gostei bastante, achei muito infantil por ser criança, lógico, não entendi nada, por nada, aquela coisa na cabeça lá O chapéu? Não no chapéu, tô falando no Voldemort, parecia uma espinha na cabeça do Voldemort. sei, na nuca do rapaz. Cara, eu não entendi muita coisa, mas eu achei legal por causa disso. Aí você tinha aquele lance da apresentação, você tinha lá aquela árvore que ficava batendo no carro e tal, tinha os lances dos trouxas. Essa é uma das minhas cenas preferidas dele. Da árvore batendo no carro assim, amassando assim. Sim, aí eu gostei, cara. Aí era a época que eu tinha locadora ainda, então eu fui comprando pra repor lá. Aí eu assisti até a Ordem da Fênix. Até a Ordem da Fênix eu assisti legal. Depois eu entrei naquela fase, porque eu tô assistindo tanto filme assim, sabe? Eu esperava 1, 2 anos pra assistir um outro filme. Então, só que eu gostava. O primeiro eu achei infantil demais, mas a proposta era infantil, ainda mais o Chris Columbus que tinha, beleza. Mas aí começou a melhorar com a Câmara Secreta, eu achei melhor. Depois aí, se não me engano, O Prisioneiro de Azkaban. Depois aí Etos e Mais ali, eu achei muito legal. Né? Mas eu tava vendo um detalhe algumas Mas Luiz, verdade, o Prisioneiro de Azkaban é legal, ainda mais pro Gary Oldman, cara. O Gary Oldman tá legal. Que o livro tem mais detalhes do que o filme. Você chegou a ler o livro ou não? O livro não, cara. Aí que tá. Se a gente for reparar, o boom mesmo, não sei se você chegou a ler o livro ou não. O livro não cheguei a ler. Ó, pra ter uma ideia, esse que eu peguei na biblioteca municipal, tá? Aqui de Capão Bonito, peguei só pro programa de hoje, tem outros lá, mas não quis pegar tudo, senão
O pessoal já é meio olhar torto, vai ler tudo Harry Potter aqui. Mas você tem todos aqui, né? Lá na biblioteca. E aí, só para fazer merchan para a biblioteca, só tem que levar os documentos necessários para a carteirinha. Só uma foto 3x4 e apresentar ali o comprovante de residência boa, gente. Lá e ainda chegou bastante livro lá na biblioteca, por que pareça. E tem também na Cofesa, cara. Na Cofesa Max, ali na livraria, eu vi ontem. Tá um box completo, bonitinho ali do Harry Potter. Pra quem curte, é meio bom. Eu ainda estou atrás do Rambo ainda, cara. Qual? O Rambo já era, meu filho. O Rambo já era, você não vai encontrar. Os caras levaram na biblioteca. Sabe onde você encontra? Na Shopee. Na Shopee você pode no Mercado Livre você compra, cara. Lá 300 pau. É mais ou menos isso, cara. Mas tem que pagar frete, né? Não, dependendo da situação, você não paga frete, cara. Pra quem paga 300 conto, você vai reclamar de frete, cara? O cara tem dinheiro pra pagar frete. Ah, é 499? Tá bom. Tem frete mais 50? Ah, tá. O cara não reclama. Porque quem paga 300 conto num livro, pior que eu já paguei 300 conto num livro. Então, num livro não, num box, né? Mas aí vai. Mas voltando aqui. Nisso aí, gente, aí você vê o fenômeno, né? Aí que eu percebi quando começa aqueles programas na TV que vai falando sobre Harry Potter, tudo, você vê que era um coqueluche o negócio. Tanto que, se eu for falar, eu vou falar mais na questão do fenômeno em si do que dos filmes propriamente dito, né? Por causa que eu comecei a gostar porque começou os filmes, porque começou a ter uma pegada um pouco mais séria, um pouco mais sombria que eu gostava. O problema é que ao mesmo tempo foi me cansando daquilo lá, sabe? Eu não senti o lance da urgência. Falei muita sombria assim, depois do terceiro, quarto filme assim. Até o segundo tá de boa, cara. Eu falei pro João, eu achei que os 3 primeiros a pegada é mais infantil, tem umas coisas engraçadas. E tal, quando você entra o elfo ali e tal. Aí com o príncipe já. O príncipe. O cara olhou o príncipe. Não, o príncipe eu não assisti. Eu tenho o box do filme lá até o 6º. O último é o príncipe, né? O último é do príncipe, o príncipe o quê? Cara, você tá tão feio, hein? Vai falar sobre. Pode assistir de tudo, cara. Você tem bosta. Quer brigar com varinha também? Não é briga, cara. Vamos brigar, tô com a varinha das varinhas aqui, ó. Varinha das varinhas? Esse aqui de quem quer não? Daquele que tu não pode pronunciar. Esse aqui parece que tá comendo com copinho, então o cara. O último é Relíquias da Morte. Relíquias da Morte. Foi dividido em 2 partes. Foi dividido em 2 partes. Mas até a Horda. Cara, a Horda Fênix eu acho que foi o que eu falei, quer saber? Não quero mais. Sabe, eu achei um pouco arrastado. Também vou assistir de madrugada essas coisas, não tem como, cara. Eu assisti um pouco arrastado, deu uma cochilada legal ali na parte, vi o Edward morrendo. O Eduardo é vampirão ainda. Pré-vampiro do Crepúsculo, né? O nosso querido Crepúsculo, né? Então meio que morrendo, feio daquele jeito também. Então aí já foi. Eu falei, quer saber? Não assisto mais também. Não vira, isso aí não vira mais pra mim. Não, eu falo a verdade, cara, muita coisa quando é muito longa eu não tô assistindo mais. Sério mesmo, se tiver. É por isso que larguei mão da fase 4, porque não tem nada interessante ali. Da Marvel, por exemplo. A nova fase, eu não tô vendo nada. O She-Hulk lançando agora, She-Hulk agora lançando na Não, She-Hulk é brasileiro, pra gente é Mulher Hulk, tá? Mulher Hulk. Bem melhor que She-Hulk, né? Bem melhor. Pra tradução. Mas então voltando aqui do Prisioneiro de Azkaban, cara. Cara, eu lembro que a molecada, eles ficavam tudo vestido com a roupa, queriam ver. Tanto que o pessoal até foram ver lá naquele Experience lá. Foi ver o Weasley, o bruxinho lá, Weasley. Sim. E cara, pode dizer que foi um fenômeno também pro cinema inglês, né? Por causa que a JK mesmo, ela falou que só queria atores britânicos. Até isso que eu ia falar, a gente não fala inglês, mas a pronúncia inglesa... O jeito que ele fala Harry Potter, eu acho legal quando é essa carrada do Potter, sabe? Não, sério, eu acho legal. É por isso que eu gosto de dublado. E também fiquei meio chateado depois que morreu o dublador do Harry, né? Que ele era policial, né? Então acabaram matando ele. Então, esse aí o dublador do Harry Potter era policial? Era policial, ele fazia bico, vamos dizer assim, como dublador. Então ele estava meio crescendo, ele tinha o papel do Harry. Ele dublava o Harry oficial, mas aí acabou morrendo, só que acho que foi antes da Relíquia da Morte ainda. Deve ter ganhado dinheiro mais ou menos também.
Não, até a Relíquia da Morte ainda era a mesma voz dele. Não, foi depois então. Ganhar um grande dinheiro, acho que não, porque você tem que dobrar bastante coisa. O Guilherme Briggs aí fala muito como que é o lance da dublagem, você tem que trabalhar pra caramba também, né? É horas de dublagem pra você ganhar uma grana. Então, ele e o Anderson Bezerra, acho que é isso, o Ayrton Bezerra que faz o Goku, que ele fala que é muito corrido mesmo, sabe? Então, faz parte do show. Mas aí me diz, eu só sei que conheci Harry Potter por causa do filme, como uma boa parte do pessoal que foram atrás. Aí eu reparei que a molecada, tempos depois, já estava lendo mais ali. Estava lendo mais, estava lendo todo um universo do Harry Potter. Acho que o pessoal daí muitos fãs, né? quis ver como era o livro daí, né? Comparado com o filme. Como eu falei pro João, comentei com o João, chegou na CXP, os caras fazem grupos, né? Cada grupo. Cosplay, tudo certinho. Faz parte. Quem nunca fez cosplay, né? Se veste até hoje, né? Não, você imagina esse cara velho, é igual. Lembra quando passava Rebeldes aqui no SBT? Não era do seu tempo. Quando começou a passar Rebeldes aqui no SBT, aqui no Brasil, as mulheres mais de 30 anos estavam se vestindo como aquelas adolescentes do Rebeldes, era bizarro. E tava pintando o cabelo também, que era meio o começo de moda, só pra você ter uma ideia. Então imagina os caras tudo velho vestido de Harry Potter aqui. Apesar que o óculos redondo fica legal, cara, fica chique, assim, com aquela coisa. Eu queria ter um óculos redondo, mas minha esposa fala que não vai. Vai, por causa que eu fico feio. Não sei por quê. Eu fico muito Machado de Assis. O óculos e o raio é um símbolo da saga de Harry Potter, né? O raio e os óculos. Sim. Assim. E o jeito que acaba matando matando entre aspas o Voldemort no primeiro filme foi meio bizarro. Acho que pegaram a ideia da Mulher Maravilha, do tipo, é com amor que eles vencem. Veja só que bizarro. Mas se a gente for pegar o primeiro Harry Potter, acho que os dois primeiros, eles meio que começaram a fazer Ctrl-C e Ctrl-V do livro. Então você tinha cenas que acabavam virando sketches ali. O elfo mesmo, ele aparece, acho que no terceiro livro, acho, não sei. Acho que é no Prisioneiro. É no Prisioneiro de Que é Azkaban. o Gubis, qual que é o nome infeliz lá? Cara, que elfo, aquilo não é elfo pra mim, o elfo é o Luciano usando aquelas orelhas dele. Isso é elfo, agora não tem como ser elfo, gente. E o elfo do Senhor dos Anéis, é elfo de verdade? Sabe o que é engraçado? O Tolkien, ele não desenha um elfo como a gente imagina, é por isso que o pessoal está tendo uma resistência ali com o visual de mudar a etnia dos elfos para pessoas negras. Então, os caras estão ficando pirados. E o pior é que o Tolkien ele não desenha como que seriam os elfos de verdade. Lá vem com os filmes, principalmente, né? Ou da cultura nórdica, vai saber que porcaria que é. Mas o elfo do Harry Potter, acho bem caído. Bizarro. Bizarro. Bem bizarro, velho. Não combinou, então. Não. Nem um pouco, velho. Tanto que, não, pra mim, é por causa que você começa a ter a visão do elfo do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis. Aí que tá, a gente tá falando de 97, 2001. O Senhor dos Anéis chega em 98, 99, o filme, cara. Foram 17 anos de produzir. Se eu não estou enganado, 98, 99. Então, de um certo modo, para quem não conhecia o Harry Potter como eu, você pega o Senhor dos Anéis, tudo que vem depois você acha que é alguma coisa meio parecida, fantasia e tal. Aí quando você vê tudo aquilo lá, você vê que é uma pegada diferente, né? Aí você tem isso. E aí você acha estranho, cara. Você vê o lance das 4 casas lá, coloca aquele chapéu para ver qual casa você vai fazer parte. A menina lá. Hermione devia estar junto com os nerds, não lá com ele. Foi o que você falou. Eu falei, não. Pra ter uma ideia, o jeito tá afinado, hein? Tá afinado, olha só. Quem que você. Pra qual casa de Hogwarts vocês iriam? Eu sou um trouxa. E eu não largo mão de ser trouxa, cara. É muito estereotipado, cara. As 4 casas lá. Vou ser metido. Vou lá na casa lá dos Malfoy lá. Sou do cara que é, sei lá, do Oba-Oba, então sou do lado do Lufa-Lufa lá, sabe? Então, cara, lembra a Fábio Chocolate com os Lumpa-Lumpa, cara. Cara, eu adoro o Fábio Chocolate, sabe? Da versão do John Depp, mas do Tim Burton, né? Mas, cara,
Eu sou trouxa, só que eu não quero ter extensão de saco. Não quero ter envolvimento com magia. Não, muito bizarro. E você, com quem você já... Que caso seria? Então colocando um chapéu na tua cabeça aí. Vamos ver o chapéu escolhe. É a minha mente no caso, né? Não, vem falando. Olha, eu acho que eu iria pro... Eu acho que eu iria ser trouxa também. Ia ser trouxa, mas... Cara, a gente tá feio o negócio. A gente é trouxa, mas... Mas eu acho que eu iria pra mesma casa do Harry Potter ali. Cara, Bom, a vontade não é que escolhe, né? Mas eu ia gostar de jogar no beisebol lá, no futebol lá, de vassoura lá. Não, é quadribol, cara. Quadribol, Tá feio, hein? Tá feio. Calma aí, você queria ir na mesma casa dele. Calma aí, se você vai ser trouxa, como você vai ser da casa dele? Tem que ser... Isso que tem que ser, só pra jogar quadribol, cara. Qual que é a casa dele, não? Vai, fala aí, chefe, você tá com o Google aí ligado. Opa, dele é Grifinória. 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 Sonserina lá do bandidão lá do... Bandidão. Imagina eu, a forma bandidão. Mas então tá, você é Grifinória. Grifinória tem que ser... São só pros foda, né? Então... Olha a boca, cara, tem que estar assistindo aí. Não, olha, eu vou falar a verdade, cara. Não, são pros caras, né? A Grifinória são só pros caras. Então acho mas os outros não jogam no quadribol, não? Não, tem o... Eu acho que tem o... O Sinforina também joga lá no quadribol. A Grifinória joga e o... Por que os nerds não jogam? Porque são os nerds, eu acho que futebol não é... Futebol é quadribol, cara! Eles são do esporte, cara. Os nerds é do esporte. Eles são mais de estudo, mexer com Por que a Hermione não foi parar no Corvina? Porque ela é um nerd. Ela sabe tudo, ela sabe tudo. Porque a JK não queria. Pronto. Não queria. Tinha que ter alguém mais empoderado ali no meio, fazendo as magias. Por causa Devia ser isso. Tinha que ter o lance quase que eu estou me apaixonando com o Harry, que na hora não vai ser isso. Quero ver os beijos dos dois, que nunca vai acontecer, pra quem não conhece. É verdade. Tem um polêmico no final do Harry Potter. Polêmica! Polêmica! Qual polêmica? Que todo mundo queria que a Hermione namorasse com o Harry Potter. Na verdade, o Weasley, o Ron Weasley, teve um pequeno... Não, na câmara secreta já começa. Aí já vê que o cara fica meio que pé atrás, porque a Hermione, ela tem uma proximidade muito maior do que o Harry. Aí, mas você consegue ver já a partir do Campo Secreto que aí fica meio enciumado ali. E aí só depois que começa a trabalhar isso aí. Nossa, cara, eu tô muito cego, não reparei. Não reparei. A cena do trem ali já fala bastante, cara. A cena que trem? Fala assim, que trem? Assiste, você tem um box na tua cara, cara. Quando eu assisti isso aí foi na época quando eu saí na locadora, cara. Tem um baile lá também, baile lá no final, um dos filmes. Tem que ter baile, é coisa de escola, cara. O baile é É de leite. É da coisa lá do quinto filme, a taça. Não, o Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo, Cálice de Fogo. Aí que entra a paixão ali do Harry também. Uma coisa que eu achei interessante na esquema do Harry Potter é a utilização de todos os atores que foram crescendo junto, mesmo sendo figurantes. Eu não estou falando do trio principal, mas se manteve. E a gente vê que os ingleses, desculpe, vai soar xenofobia isso aqui, né? Os ingleses são feios pra caramba, pelo amor de Deus, os britânicos. Não que você fosse uma beleza, nem você. Eu me deixo de fora disso, né? Mas... cara, os irmãos, os gêmeos lá, tão estranhos que eles são, sabe? Não cresceram bem. O Harry ficou bonitão, o Ron Malfoy, sabe? A Hermione ficou bonita, não tem como tirar. E o Harry ficou muito bonitinho, o Harry, quando ele foi crescendo. Não dá pra negar, ainda com o Oxford teve um charme X, tá? Agora, os outros ali... são britânicos, muitos britânicos. O Luiz vai concordar comigo, né, Luiz? Se tiver assistido, você vai concordar comigo. O Harry ficou bonito, o resto ficou tudo feio. A Hermione também ficou bonita. Sabe o que é engraçado? A gente tá falando de Harry Potter, a gente tá falando de beleza dos caras. É culpa sua, cara. Por quê? É culpa sua. Você fica inventando essas coisas aí.
falando em Só de beleza? namoroso, em épocas de namoro dos dois aí, a gente não tá falando nem do filme em si, cara. Aí que tá o X da questão. Mas, tirando isso, uma coisa também que eu vi que era um prazo é a música deles. Sabe de onde veio a música, não? Não sabe, não? Não. Cara, quando eu escutei a música do Harry Potter, eu falei, cara, parece que... Só que num ritmo diferente. Eu vi que era o John Williams. Aí eu falei, cara, essa música eu tenho certeza que escutei uma vez. Aí então teve um dia que eu fui assistir um filme que eu tinha assistido quando era moleque. Eu assistia na Sessão da Tarde, quando passava filme bom. Que era As Bruxas de Eastwick, com o Jack Nixon, Suzy Sarandon, Michelle Pfeiffer e a Cher. Que coincidentemente passou na sexta-feira passada na Rede Brasil, no seu canal do filme de terror trash. E começaram a tocar a mesma música, cara. Isso é um filme dos anos 80. Só que em ritmo diferente, cara. Num tom diferente e tal. Mas era a mesma, né? Então o John Williams não era burro nem nada, puxou a música das Bruxas do Eastwick e tacou ali, que virou a música do Harry Potter. Mas pega lá que você vai ver, é um plágio. Eu não sei até onde é plágio, porque é de outro filme mesmo, né? Do John Williams. Bom, mas é autorizado, né? É dele mesmo, né? E era da Warner também? Da Warner é de todo mundo, né? Mas foi uma coisa bem interessante, por causa que a Warner, ela meio comprou os direitos para o filme em 98, 99, assim. E não imaginava que ia ser o que aconteceu. Foi uma febre mesmo o Harry Potter, foi uma coisa. O Harry Potter e o Senhor dos Anéis estavam assim, né? Não, eu falo a verdade, assim, ele... Porque os dois tratavam de magia, eu acho que, sei lá, tem umas características bem iguais ali, né? Os pontos principais ali, né? De cada saga, assim, né? Senhor dos Anéis e Harry Potter. Se você for pensar em literatura, e de um certo modo, a Rowling também teve que criar um mundo à parte, né? Assim, um mundo místico que é diferente. E se teve, apesar que também o Senhor dos Anéis é da Warner também, né? Mas se a gente for ver, foi muito pouco tempo. Enquanto você tem 17 anos da produção do Senhor dos Anéis, você teve, sei lá, uns 2, 3 anos para você fazer o Harry Potter, né? Mas, como falei, pra gente na época que era meio orelha seca para isso, você achava que tinha alguma relação, ainda mais quando você viu o Dumbledore lá e tal, enfim. Mas você vê que era totalmente uma pegada diferente. Talvez o sucesso maior seja pelo fato de que o Harry Potter ele conversava com os jovens daquela época, o adolescente ali do começo dos anos 2000, a criança dos anos 2000. Você tinha uma pegada dos anos 2000 e os filmes foram crescendo, os personagens foram crescendo e as pessoas que assistiam também. Aí você tinha uma identificação muito grande. É por isso que eu falei, deve ser engraçado ver gente agora, com, sei lá, com uns 20, 30 anos vestido de Harry Potter. 8 filmes, cada filme lançado acho que um ano, né? Cada ano? Não um cada ano, porque você tinha a época de produção, né? Então você teve 2001, acho que 2002, 2003. Vou contar uma coisa pra vocês. Sabe que eu vi um documentário, na verdade uma comemoração, né, de 20 anos de Harry Potter na HBO. Teve isso. E sabia que a atriz Hermione pensou em desistir no 4º filme, parece? Eu sabia disso. Eu sabia dessa eu não sabia, eu fiquei... Nossa, foi capaz de pensar, né? Tipo, vou desistir, sabe? Eu acho que vou desistir. Por que será? Será que é muito... Acho que é muito convívio. É que de um certo modo... O trio era de homem, né? Ela era a única de mulher? Não era isso. Não era isso. Se eu não me engano, na época, por causa realmente que... consumia muito tempo, eu acho que ela tá vendo pro outro lado. Isso acontece assim, outro lado, digo, talvez, não sei quantos anos ela tinha na época, mas você vê, uns 15, 16 anos, eu você vê que você tinha muito, posso estar errado no que eu tô falando, mas você vê muitos artistas, por exemplo, que queriam seguir outro caminho, mas vai consumindo isso, né? Fica preso. Por exemplo, se você pegar o Redfield lá, o cara que faz o Harry Potter, ele não fez mais nada de bom. Pior que ele é um bom ator. Será o novo Wolverine? Não vai não. O Rafael vai ter calafrios agora. Sentiu calafrios nesse momento, Rafael. É sério. Não vai. Ele tá muito mais para filmes independentes.
Então, eu assisti um outro filme dele, que ele era um filme bem independente mesmo, era um romance que ele fez, meio moderninho. Tá legalzinho, cara, tá legalzinho. Ele fez a Mulher do Preto, se eu não me engano. Que eu achei bom, cara, eu tive medo daquele filme pra caramba, eu não assisti de novo aquele filme não, mesmo sendo fraco. Com uma pegada bem século XIX, assim, Casa Assombrada, eu tive medo. E assisti na parte da tarde ainda pra ajudar sozinho na casa, depois fiquei com aquela coisa ruim, sabe? Sério, é ruim isso, cara. Mas, não, eu acredito, cara, que ele não fez nada novo de filme. O Manford também não faz nada de novo. Eu lembro dele só no primeiro filme do Planeta dos Macacos, cara. Eu lembro dele, ele foi ele era um dos peritos na série do Flash, né? Ele era um dos peritos. Na terceira temporada, eu acho. Isso, Cara, isso é super botão, sim. Pareceu uma Macaulay Culkin, né? Isso aqui é decair na vida, cara. Sério mesmo, de Harry Potter pra Flash. Tá, nossa. É verdade, eu não tinha reconhecido ele. Eu já sabia que tinha visto ele, mas não reconhecia ele. Ele era um dos peritos criminal. A Hermione foi aquela atriz que faz a Hermione, que ela meio que se destacou mais, assim. Ela soube escolher mais os projetos do que os demais. Eu falei, o cara, o Redfield lá, ele tá mais independente mesmo. Não sei, a Hermione, o interesse dela, né, em se desvincular do papel da Hermione. Mas é que tá. Ela fez uns negócios, uns filmes bem fora do que você espera. É igual a qual que é a Manuela? Não é Acho que Manuela. o mais que ela fez. Qual que é aquela que a Bela e a Fera, a Bela Fera tá muito ruim na Bela Fera. Cara, tá muito ruim. A atriz da Hermione, né? Sim, a Bela Fera. Não, mas eu acho muito ruim a Bela Fera. É ruim? Não, eu achei muito ruim ela fazendo a Bela. O cara que faz a Fera mesmo é um cara muito bom, eu gostei bastante. O que matou foi a polêmica, cara. Eles seguiram o caminho errado. O diretor começou a falar sobre beijo gay, aquelas coisas todas que deixou o pessoal pavoroso, meio que tirou o brilho, que você não tinha, aquele troço. Mas a personagem dela fazendo a Bela eu achei muito ruim. Lá em casa ninguém gostou, sabe? Ela não transmitia a mesma coisa da Bela do desenho animado, sabe? Então, e mesmo assim, a Bela do desenho animado ela já era bem independente. Agora, o cara que faz a Fera, eu achei muito bom, assim, com CGI em cima lá, mas estava muito bom, cara, que convenceu. Mas o filme em si, prefiro o desenho animado mesmo. Mas ela mesma, a atriz, ela... Não combinou com o papel. Não, pra mim não, Emma Watson, não, é que, é igual como tava falando, qual que é o nome da que fazia a Carla Joaquina do Carrossel? Você não faz, já. Larissa Manoela? Mas você já sabe agora, veja só. Qual é o nome? Larissa Manoela. É igual a Larissa Manoela, ela não consegue sair do papel dela de adolescente. Agora tá fazendo uma novela na Globo. É aquela novela de época, né? Ela fez um filme no Netflix agora que ela tem um relacionamento sexual. Assim, nada que você vá assistir, sabe? Mas ela faz uma coisa mais leve para quebrar essa ideia da eu sou infantil demais. Não convence, porque o jeito dela é daquilo lá. Igual a outra que fazia a Millie no Carrossel, aquela mesmo, ela chutou um pouco o pau da barraca e faz um personagem para desvincular da Millie. Então ela. Igual o pessoal também que faz muito daqueles que faziam. Igual o Disney Channel lá, os antigos lá. Caramba, subiu na minha cabeça. Não, sei que tá falando. Geralmente o pessoal. As moças da Disney geralmente são que mais que vão pro outro lado, né? Por causa que pesa a fama. Cara, é complicado quando você fica. O personagem é tão icônico que você fica preso a ela. Aí não vai entender a pessoa. Então aí ninguém mais falando. Não, caramba! Também só. Tem quantos? Gente. Tem uns 5 telespectadores aqui. Eu, você e mais 3. Obrigado. Deve ser o David. O David tá assistindo, tá namorando agora. O David tá namorando no love agora. Parabéns, David. Pra quem não sabe, faltou o nosso querido polêmico aqui. Ninguém percebeu, falando a verdade. Ninguém percebeu. Mas. Não, se o David aqui não dá certo, não dá bancada. Mas, então, disso aí.
como eu falei, você tem então. Puxa, a gente tá falando de tudo mesmo Harry Potter, é engraçado. Harry Potter, Cara, é como eu falei, nosso programa é assim, gente. Nosso programa é assim, a gente fala de tudo e nada ao mesmo tempo. Uma curva cultural, mas já voltamos. Uma curva cultural? Falou bonito agora, hein? Tá falando bonito. Curva cultural. Vamos usar essa pra falar que você não sabe o que fala. Daqui a pouco a gente volta, né? Não, eu não sei o que eu falo. Estamos numa curva cultural. Igual a moda. A moda diz que é uma curva também. A moda é uma hora ela volta. Não, mas Agora nós voltamos. Mas voltando então aqui, sendo uma febre, é por isso que você teve um apelo muito grande de continuar isso, o mundo do Harry Potter. Aí você tem os Animais Fantásticos, que está no 3º filme já. Chegou o livro lá no João Batista hoje, lá na escola João Batista. Opa! Tem um livro, né? Animais Fantásticos 1 e 2, e tem os Segredos de Dumbledore. Que é o 3. Que tem gente que gosta e tem gente que odeia. Assim, eu entendo porque eu odeio. É a Maria Fernanda Cândido lá, brasileira, né? Vamos deixar multi-internacional aqui. Eu assisti o Segredos de Dumbledore. E você não assistiu nenhum, só o final. Não, assisti todos, né? Assisti todos, tá? Tá. Desde o Harry Potter 1 até o Segredos de Dumbledore. O que você notou de diferente? Não tem o Harry Potter, tá? Mas Os Segredos de Dumbledore. não, de tudo. O que você achou diferente? Assim, você pega a saga Harry Potter e você tem a saga dos Animais Fantásticos. Qual que é a diferença? Pra mim tem uma diferença. É lógico, é por isso que eu estou perguntando qual é a diferença. É que eu nasci acostumado com Harry Potter. Eu gostava de ver Harry Potter fazendo magia assim. Vectros. É assim, ó. Vingarda Leviosa. Cara, você parece estar no monastério agora. Tá fazendo uma oração em gregoriano aí. Vingarda Leviosa. Ainda bem que ele não fala desse jeito, ele é risada, sério. A parte do hora que vai corrigir. Não, o pior é que aí não precisa do David, ele tem essas produtos, pra nós é complicado. Mas você tá falando, então você não tem os mesmos tipos de magias. Tem uma pegada diferente. O Animais Fantásticos tem uma pegada bem diferente do que eu achava que seria. Por exemplo, o que você achava que seria? Eu achava. Você vai entender o que eu tô querendo chegar. Eu achava que, bom, ia ter alguma relação com o Harry Potter. Os pais do Harry Potter até. Entendeu? Ou até, sei lá. Eu ainda continuo achando que o. Melhor varinha, ó. Então, eu falei. Essa é a varinha do jogo. Eu trouxe essa varinha para dar um improviso aqui. Eu achava que, tipo, qual que é o nome do ator principal lá dos Animais Fantásticos e a mulher que ele gosta? Olha, você tá falando com gente que não assiste Harry Potter. Não, mas que assistiu Animais Fantásticos, eu quero dizer. O Animais Fantásticos muito menos, cara. Se você não gosta do Harry Potter, você vai gostar do Animais Fantásticos. Olha, parece polêmica, mas só porque você é nerd, você não tem que gostar de tudo que. Isso é mais geek do que nerd, pra falar a verdade. Isso é mais geek do que nerd. Fizeram esse vídeo, chamaram o cara lá que fez o Darwin, o Hawkins, né? Pega o ator, depois o mesmo ator ele acaba meio que sumindo, ele vira coadjuvante no próprio filme dele. O Ed Redmayne, que faz o Newt Scamander, não sei das quantas. É Newt. E a mulher que ele gosta lá, que é a. Tá o Fresh aqui! Olha só, o Ezra Miller tá lá também, o Cranes. O Ezra Miller ele aparece no segundo e no terceiro filme. Até o John Depp antes da polêmica, né? Quem segurou ele no segundo filme foi a JK antes dela. E ela vai ter aparecido no terceiro filme de Segredos de Dumbledore, mas. Não. Tem um processo contra ele? Mas a própria JK, depois de escrever umas porcariadas lá, meio que caiu ali vamos dizer assim, não foi muito bem aceito, né? Então tem um pessoal que ficou meio decepcionado. Os animais eles se passam antes ou depois? Antes. Aí que tá. Aqui nós temos o seguinte, tem a pegadinha do estúdio. Terminou ali, você tem que continuar com o lance da saga, você tem uma pepita de ouro ali. Então o que eles vão fazer? Eles vão pegar uma coisa que é só citada no filme ou nos livros, principalmente, acho que é no livro, no filme nem sei se citam. Como se fosse um livro
o Harry Potter já fazia isso, é como se fosse o lance do Pokémon, que você tem o lance ali e vê os animais. É mais ou menos assim. Sabe aquele computadorzinho para ver qual é o Pokémon? É a mesma coisa que é o livro. Esse cara, ele faz, até onde eu sei, se estiver errado, me avisa. Ele cataloga os animais. Ele faz isso. Então é como se fosse um livro de biologia ali para mago. Se eu for jogar numa coisa meio... Ele é um explorador de animais, né? De todo o universo de bruxos. Assim. Então acontece antes. Só que aí, tanto que acontece ali no começo do século XX, no começo dos anos 20. Só que aí que tá o grande porém, cara. Se a gente pegar todo o universo do Harry Potter, ele é uma coisa lúdica. Você vê os caras com aqueles feiticeiros tipo Merlin, sabe? Toda uma coisa extravagante, uma coisa louca, sabe? E o Animais Fantásticos não tem isso, são pessoas sérias. Eles estão usando roupa. Cadê o barbão? Cadê as túnicas? Cadê as coisas lúdicas? Não tem. É por isso que alguns não gostaram. Principalmente isso. Ele tem uma pegada muito mais séria. O terceiro mesmo, acho que ficou tanto mais na polêmica do Dumbledore ser homossexual do que, ou não, se conta aí, do que a história em si. O personagem principal, que ele começa bem no primeiro filme, ele acaba se tornando um coadjuvante, como eu falei pra vocês, do próprio filme. Ele tá ali pra encher linguiça do próprio filme, sabe? É meio bizarro. Então aí você vê que eles perdem um pouco a mão. O ator principal, né? Tá meio como coadjuvante mesmo, né? Sim, pra quem assistiu, isso aí. O 1 e o 2, né? O 3 mais ainda, né? O 3 mais ainda. O 3 mais ainda. Mas o que eu tava querendo dizer... Quando eu fui assistir o primeiro filme de Animais Fantásticos, que eu achava que pelo menos ia mostrar, sei lá, o nascimento do pai de Harry Potter, sabe? Ou o nascimento da mãe de Harry Potter. Assim, que é uma coisa, é um spin-off, que ela tá totalmente fora do esquadro. E eu não sei se a JK escreveu o livro depois, ou um livro encomendado ou não. É como eu falei lá no João Batista, a coordenadora da biblioteca lá me chamou, porque eu tinha marcado lá uns livros do Dungeons and Dragons como suprimento, chegou lá e quer mostrar pra mim. Aí eu vi lá chegou também enorme, assim, o Animais Fantásticos. Mas eu não sei se o livro aí foi feito depois, por causa do filme ou antes. Só que o filme se passa no Harry Potter mesmo, sabe? Mas o Harry Potter mesmo é o nosso bruxinho camarada, no qual ele tem uma vida de gata borralheira. A gente tem que voltar aqui, gente. Como o grande voador aqui, né? Ele é um dos grandes voadores aqui de pegar o quadribol. Quadribol. É que você... Cara, eu joguei no PlayStation. Quando começou a sair os jogos no PlayStation... Nossa! Podre. Você gosta. Não teve uma boa adaptação. Eu acho que só um segundo que era a Pedra Filosofal. Não, o Arcano Secreto, não lembro. Eles tentaram adaptar o filme para o jogo. O começo 3D ali não estava muito legal. Só que tinha um que era de quadribol, cara. Que podre que era. A jogabilidade era ruim, o gráfico era ruim. Eu acho que no PlayStation estava melhor os jogos. Saiu no Game Boy Advance e tal, Game Boy Color, mas, cara, era um jogo ruim. Eu tinha uns joguinhos de Harry Potter lá que era o 1, né? Era o 1, a Pedra Filosofal. E eu acho que o quinto ou o sexto, que era o Enigma do Príncipe. Sim. Você tinha a capa certa do Harry Potter, você tinha vários jogos aí, a franquia come bastante. Olha, Ui, uma sugestão, gostaria muito de algum dia vocês falassem a respeito do desenho Digimon. Olha só, Digimon. Puxa, eu lembro da Angélica cantando essa coisa, pelo amor. Desenho Digimon? Você vai querer Digimon ou não? Quem sabe? Então, o Luiz está assistindo até agora. Obrigado, Luiz. Pensei que ia só falando aqui. Assim como o Pokémon, entre tantos. Cara, Pokémon, tá com raiva, tá jogando Pokémon no Game Boy Advance. E que eu comprei o Game Boy Advance, comprei o cartão memória com vários jogos. Tava jogando a versão Blue, acho, sei lá, o Fire. Eu tava longe, aí acabou corrompendo a memória do Acho que de todos esses daí, Digimon aí, o Pokémon é o único que voltou, né? Você sempre tá. Não, Pokémon é franquia, cara. Pokémon é franquia, é forte, não tem como. Até quando o pessoal tava epilepsia lá e os Simpsons zoaram com isso. Eu, quando assisto aí, meu filho assiste, eu vejo os Pokémon lá e falei, nossa, cadê os você quer ver o Ash? Você não vê? Eu quero ver o Ash, quero ver o Squirtle, quero ver o Bulbasauro, quero ver esses caras aí, mano. Esse que é o problema, cara.
O que pega fogo lá na cauda. O que pega fogo é aquele cara que tá miando de bêbado agora. Não, é sério. Mas o Pokémon, cara, só pra gente pegar, eu nunca gostei muito do que eles fizeram. Por exemplo, você tem o protagonista. Eu comecei com o protagonista, com o Ash. Aí você tem o Rock, você tem o pessoal lá. Só que depois como vai mudando, cara, e você vê que a história é a mesma, só que o personagem é diferente, você perde um pouco a vontade. O Digimon foi uma coisa interessante. Ele vem... Cara, o Digimon ele tentou fazer uma mistura do Yu-Gi-Oh! Com o Pokémon. Cara, o Yu-Gi-Oh! Eu gostava muito do jogo do PlayStation 1, do Yu-Gi-Oh! Que seria uma versão médica. Da Digimon também. Tinha jogo da Não, tinha. O Digimon era legal. Digimon era tipo o rubro Digimon do PlayStation 1, que era. Tinha 2 também. Não, tinha 2, mas o que mais jogava na época era o primeiro. Que você tinha que ficar. Você transformava. Não sei como falar mais. Mas era divertido, eu gostava de jogar. Era aquela lance mano a mano do Digimon. Cara, que mudança! Obrigado, Luiz! Você conseguiu acabar com o Harry Potter aqui pra gente falar sobre Digimon. Que convenhamos, é legal. Digimon é legal. Os Tazos do Digimon era legal. Você tinha Tazo? Tinha Tazo do Digimon. Com certeza tem um monte de pacotinho das cartinhas do Digimon do Pokémon, não tem? Do Yu-Gi-Oh! Tinha, você teve, né? Nunca teve. Você já viu essas cartinhas? Já vi. Os pessoal que sabem como joga e jogam um bafo com aquele troço lá. Aquilo lá é pra jogar como se fosse o Magic, se a gente estiver jogando. Tinha os poderes lá dos Pokémon. Sim. Na minha época não era Digimon, mas era Pokémon, né? A gente jogava bafo de Pokémon. É isso que eu falei, vocês não conseguem. Pior que aquele lá é como se fosse Super Trunfo, cara. Já jogou Super Trunfo? Super Trunfo o que é? Cara, pelo amor. Super Trunfo é um jogo de cartas que você falava, eu tinha de Fórmula 1. Eu tenho quilômetro 700, aí você tem que jogar uma carta pra superar essa. Sei. No caso, você jogaria com as cartas, não? Com as cartas, aí você puxava. Você colocava a carta aqui? Tá. Não, o bafo era só com a figurinha do ping-pong da Copa 80 e bolinha. Mais ou menos isso. Não, eu era ruim ainda. Na minha escola era Pokémon, assim. Não, é por isso mesmo, o pessoal não sabe como. O pessoal leva o pacotão assim, ó. Caso perdesse, tinha mais metade assim. Aquela época a gente entrar com a mão e voltou com a modinha lá no Faustino. O Faustino no molecadinho tava fazendo isso já de novo, né? Mas com cartinha do Magic que eu vi ali. Magic não, desculpa, do Yu-Gi-Oh! Mas o pessoal não sabe como joga esse troço aí, né? Agora com Harry Potter, voltando aqui, era um garoto sofrido, um garoto que até agora eu não entendi porque ficou. Não saiu cartinhas do Harry Potter? Cartinha tem amor só, né? Olha só, cartinha é amor, assim. Eu imagino quantas cartinhas que você não tinha na época. Saiu um álbum do Harry Potter? Com certeza. Tinha vários produtos, né? Não, franquia, cara, é assim, os caras recebiam cartas. Eu ia trazer, cara, eu esqueci, eu tinha a cartinha? Harry Potter, a cartinha ganhei na CCXP. Tem lá. Bonitinho. Cartinha. Que bonitinho, cartinha do Harry Potter. Perdemos de ver a cartinha de amor do Harry Potter aqui. Não, a cartinha de convocação, nada. Ah, tá! Pensei que você tinha escrito uma cartinha pra entregar pra algum dos atores lá. Como um eterno modo de dizer, ó, você fez parte da minha infância. Tinha corujinha, como era a corujinha do Harry Potter? O expert aqui do Harry Potter tá feio hoje, hein? Putz, David, cadê você, David? Volta pra cá. Coitado dele, não sei nenhum do Harry Potter. Vocês são geeks. Primeiro eu posso dizer que eu assisti e falei, larguei mão, vocês nem isso, pelo amor. Eu tenho box lá em casa, assistido um até, sei lá, o Animais Fantásticos. Edvirges. Tinha Edvirges, pronto. Aí já tá aí. É igual tinha Petúnia do Coisa. Não, eu falei pro Luciano, viu? Aquelas casas de Hogwarts são loucas, difíceis de guardar na cabeça. Porque, viu? Ao longo do filme, assim, da saga, eles vão falando um nome assim da casa. Você confunde de onde o cara da casa. Você não presta atenção assim. Presta atenção na roupa, na roupagem dele. Aí que tá, tudo na porcaria, na verdade. Eu achava legal também o visual. O visual, por exemplo, quando você tinha a parte do labirinto, que eles subia a escadaria, mudava a escadaria. Pareciam uns atores tipo John Cleese lá, que era da época do Monty Python. Achei legal. O Kenny Braga fazendo, acho que foi o Câmara Secreta. Kenny Braga? Que acho que ele fez Câmara Secreta. Ou foi o
o Prisioneiro, não lembro muito bem. E ele dirige o primeiro Thor, pra ter uma ideia. Eu gosto do primeiro Thor. Mas eu acho, os personagens eram bons, o Ralph Fiennes, que ele faz o Vandermoor, o Harry. Né? O ator que fez o Voldemort, na época ele era muito famoso, né? Esse ator, né? Ele é famoso. Ele tava em auge assim, né? Ele é famoso. Continua, né? Ele é famoso, ele tem a linha dele. Ele descontou ali com a lista de Schindler, quando ele fez o coronel, sei lá, o sargento lá, o nazista. A partir dali, ele foi. Assim, ele fez Hades do Fúria dos Titãs, cara, contracenando com o Ian Nielsen. Então, tem umas coisas muito doidas ali. Mas o ator que fez o Voldemort, o diretor disse que ele escolheu ele porque era britânico. Era britânico, E o ator, ele falou que a hora que eles começaram a enfeitar o rosto dele, né? Colocar aquelas coisinhas coloridas na digitação, poder cortar o nariz dele, né? Cortar o nariz fora. Hoje nós vamos cortar seu nariz fora e depois você pega. O famoso nariz. É o Van Gogh que tem nariz agora. Rendeu muitos memes aí, né? Pegaram o nariz dele assim, ó. Cara, ele parece mais o Gore do vilão do Thor do que o próprio Christian Bale sem o nariz. Mas o ator falava que, tipo, a hora que ele começava em atuação, ele sentia algo diferente, assim, sabe? Dentro dele. Lembrei do Nicolas Cage quando ele ficava pintando a cara no segundo filme do Motoqueiro Fantasma pra dar um. Ele falou assim, eu sentia algo escuro, você sabe? Algo. É coisa do demo. Incorporar o personagem, né? Ele incorporou o personagem, você sabe? Ele falou assim. Ele arrumou. Ele que inventou essa vozinha pra ele. Tem que ser uma coisa sussurrando. Tem que ser uma assim, desse ponto mesmo. E o cara é bom ator. Quando o cara é bom ator, é assim. Agora, um que eu gostava era o Alan Rickman, que fazia o professor enfesadão, que parecia que era o vilão, mas era a guarda-costas do Harry Potter. O que ficava tudo de preto, que acabou morrendo um tempo depois. É o Alan Rickman, esqueci o nome do personagem dele. Viu, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Que ele sempre é aquela cara. Muito bom. Sabe, só faz a cara. E pior que quando ele faz qualquer filme dele, quando ele fazia, qualquer filme ele era daquele jeito ali. Ele não mostrava expressão. Ele fez Duro de Matar cara. Pra ter uma ideia, ele era o vilão lá. Duro de Matar Ele fez Duro de Matar, cara. Ele cai lá, o Alan Rickman lá. Procura aí o nome, eu não acho nem Alan Rickman, né? Coloca o. Alan Rickman, com o Severo Snape. O Alan Rickman. Severo Snape. E o Snape era legal. E ele sempre tem aquela cara que. Bem britânico, o snob britânico. Faleceu, acho que uns 3 anos atrás, acho 4 anos atrás. E esse é um cara que fazia sempre o mesmo personagem em qualquer filme, sabe? A mesma coisa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês sobre o Voldemort, na minha opinião. Ele é o herói. Não. Polêmica! Não é. Você é louco? Que herói aqui? Eu me decepcionei com ele. Por quê? Me decepcionei porque eu esperava ele como Thanos, sabe? Eu acho que eu esperava ele como Thanos. Destruir metade ali do universo por causa que os trouxas estão dominando a Terra? É que eu acho que do 1 ao 4, né, que colocaram, eles colocaram bastante expectativa, né? Eles criaram uma expectativa assim em cima desse Voldemort que não podia ser pronunciado, sabe? Era um cara maligno, assim, né? Mas depois que ele surgiu assim no quinto, do quinto até o oitavo, no caso, né? Foi na Ordem da Fênix, né? Na verdade, ele foi aparecendo, até que ele A Casa de Fogo. deu as caras, não é? Deu as caras, de verdade, né? O corpo lá, tudo. Mas foi bem no final. Eu nunca vi, sei lá, em confronto direto, assim, sabe? Mas foi bem no final. O cara é o articulador, é a mesma coisa que você pegar o Sauron do Senhor dos Anéis. Ele não estava tão forte. Não estava. Da força. É o Sauron, né? Mas tirando isso aí, cara, eu posso falar o seguinte, eu não entendi muito bem a trama. Tem tantos filmes, a coisa que eu falei, quem lê o livro ele vai gostar mais, assim, ele conhece mais. Mas, por exemplo, a gente tem um garoto
que eu não entendi muito bem qual que é o lance dele com o Voldemort, pra falar a verdade. Ele foi o único que sobreviveu ao massacre lá que ele fez, que foi os pais dele, que a mãe colocou aquele poderzinho da Mulher Maravilha do amor. É Sazon, jogou Sazon ali na cabeça dele. A hora que ela beijou a testa dele, colocou uma proteção assim em volta do... Foi Sazon, que é com amor. Ali. Daí ele joga o feitiço na mãe dele, pronto, morreu a mãe do Harry. E depois que ele joga, o feitiço, ele na verdade se volta contra o Voldemort e atinge ele. Por isso que nos últimos segundos ele consegue marcar um raio na testa do Harry. Que ele evapora, como é feito no último filme, né? Que ele evapora como o Star Deus. Com amor! Com amor, assim. É que eu lembro Mulher Maravilha, cara, vencendo o Hades ali. E o cara que faz o Hades é o cara que faz o lobisomem, é o tio do Harry e um dos filmes também, acho que não é do Prisioneiro, ele aparece também, na Hora da Fênix, que é o lobisomem, ele faz o Hades. Britânicos, estamos tudo aqui, esqueci o nome do ator agora. Ele lança aquele na vara quebrada lá, e o feitiço se reflete e volta pra ele. Por isso que ele não sobrevive por muito tempo assim, e a única coisa que ele consegue mesmo nos últimos segundos é marcar um raio na testa do Harry assim. Esse é o primeiro filme porque que ele ficou famoso daí. Você é o Harry Potter! Que legal! Nossa! O cara sobreviveu contra aquele que não passa seu nome. Aí você vê o cara. Esse aí, o Joss, ele faz quem é? É o Manford, né? Bom ator também. Ele parece pouco, mas é um pouco que aparece assim quando é pontuais, eu acho legal. Achei legal. Hoje, mas acho que era muito americano, tem eu e hoje, mano. Tem Emma Thompson aí, que faz uma professora meio doidona aí, que eu acho legal ela. Né? O Harry, na hora que ele volta, né, o amigo morto dele assim do lado, o ator consegue passar uma expressão menos bem que os caras desesperada. Os caras foram crescendo, assim, com o personagem. Então, se você pega, por exemplo... Cara, você acha que se você assistiu hoje o Battlefield of Force, você não gosta, cara. Eu acho que é muito infantil, teve a sua época. Talvez alguns efeitos especiais não é tão legal. Eu acho legal o protetor dele lá, o grandão lá com a barba, esqueci o nome dele. Isso, eu acho legal ele. Aquele ogro que aparece lá do Harry Potter, eu prefiro do... Não é ogro. Aquele troll. Né? O troll. Exatamente. É que assim, cara, eu fico pensando no Senhor dos Anéis. O troll que aparece no quinto, não sei se filme, que é o irmão Desse do que tá no banheiro? Não, o protetor do Harry ali, o grandão lá, o barbudão, assim, que gosta dele mais. Tanto é que, lembrando desse personagem, eu comecei a lembrar desse personagem, porque já que o Animais Fantásticos trata de animais fantásticos, e ele gosta de animais. O Hagrid. Ele gosta de animais no filme, na saga de Harry Potter. Então, eu até comecei a achar... na verdade, ele fazia parte, ele era um bruxo da escola lá, ele foi expulso. Só que deu o Dumbledore... Teve dó, né? Daí deixou ele cuidando dos animais, né? Então daí eu comecei a achar que, tipo, esse Scamander aí, com a personagem que ele gosta, eu achei que ia se desenvolver ali ou aquele amigo dele que tem o bolo, tem uma confeitaria de bolo, né? O amigo Scamander. Porque ele cita no filme que o pai dele era muito baixinho, né? O coisa lá é enorme. Então, eu comecei a achar que, tipo, poderia ser o amiguinho dele. Assim, é uma coisa interessante. Por exemplo, a gente tem que tirar a ideia do livro e começar do filme. Então você tem que trabalhar a ideia do roteiro, que você tem uma trama, é por isso que... Acho que se a gente, o Câmara Secreta, cara, eu lembro do DVD da Câmara Secreta, era muito bonito o box. Era 2 DVDs. Mas... Cara, é 2 horas e pouco. E aí você vai cansando muito quando você tem filme muito. Era a versão estendida, não era? Foi saindo nisso aí, mas era 2 horas e pouco, acho que até quando saiu no cinema. Os filmes do Harry Potter eram longos. Na HBO Max tem o 1 e o 2 a versão estendida. Eu tenho uma ideia, já era grande, imagina mais essa. Já era 2 horas, então levar mais mais 10, 3 horas de filme. Quase 3 horas. Então, não, tô falando isso do cinema, já era uma coisa longa, isso vai meio cansando. É por isso que foi meio desanimando.
Aí você tem que ser muito fã mesmo para você acompanhar toda a trama. É por isso que você não entende o que acontece com o Voldemort, ou o porquê dele. Aí você tem tantos outros personagens que tem que desenvolver sem perder a trama principal, que pescou você perde se você não está ligando muito para isso. Quando apareceu a Horda Fênix, que aparece o Edward lá, o vampiro, antes do vampiro, cara, quem que é esse? Na prática, sabe? Não sei quem é. Eu senti isso também, mas de repente não apareceu do nada, morre na hora, sacrifica lá. Não apareceu igual os outros, né? Não tinha aparecido no 1, no 2, no 3. É igual a namoradinha lá do Harry, mesma coisa. A japonesinha lá, né? Isso. Cara, então aí você vai meio se perdendo ali no meio do filme para quem não está acompanhando os livros, eu acho. Mas como falei, sendo um fenômeno que foi, ele só perde mesmo o Senhor dos Anéis em bilheteria, se não me engano. Acho que o último filme, sei lá como que é. E querendo ou não, a Câmara Secreta em relação da Pedra Filosofal, para ter uma ideia, teve uma perda de 70 milhões, não foi tão bem assim de lucro do que foi o outro, o primeiro. Depois aí eu acho que foi meio que ficando uma coisa de nicho. Os fãs de Harry Potter. É igual os caras. Vamos assistir os caras que gostam de Guerra nas Estrelas, ou Jornada nas Estrelas, ou do Senhor dos Anéis. Então é um público específico. É por isso que eu falo, cara. Se tem o Senhor dos Anéis, voltando pro Senhor dos Anéis novamente, os caras que assistiram o Hobbit não gostaram. Talvez os mais novos. Eu mesmo não gostei. Eu acho que matava em dois ali. Tá muito bom. Aquele romance lá do elfo com um anão não dá certo. Aquele troço lá. É doideira até pra mim isso. Apesar que você vê o Legolas ali, eu achei legal, o Orlando Bloom ali representando o papel e dar aquela coisa de tentar linkar com o filme. Só que achei muito longo, beleza. E fora o CGI demais. Por exemplo, o Anel do Poder, ele vai falar, acho que antes disso, com certeza é antes disso, né? Você tem a Gamaliel, volta os efeitos práticos, tudo, mas vai ficar uma coisa de nicho. Não vai ser para todo mundo. Como o Senhor dos Anéis, não é? Sabe? Então, eu acho que isso que peca o Harry Potter. Se não fosse isso, talvez eu possa passar para minhas filhas e elas gostem. Talvez não, porque não vai, mas tem um pouco certo. Isso que eu ia perguntar. Você acha que a geração de hoje ia querer assistir o filme a saga completa de Harry Potter, tirando os Animais Fantásticos? Você acha que eles iriam querer assistir? Com certeza, se passar ali, boa, por causa que como eu falei, é uma coisa que é pra eles. Tipo, passou um, será que eles teriam curiosidade de assistir o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, 6, 7? Possivelmente sim, alguns outros sim, por causa que você, como eu falei, é para o público deles, é para aquele pré-adolescente, é para aquilo. Se gostarem, vão crescendo. Você falou quem que a Ana Paula, que é fã do Harry Potter? Isso. Com certeza, se ela estiver assistindo aqui, com certeza. Você acha que está assistindo? Duvida, está assistindo novela. Olha, se a Ana Paula for esperta, está assistindo Harry Potter agora. Melhor que ficar vendo 3 marmanjos que não sabe nada de Harry Potter, falando Harry Potter. Só fazer citação assim, sabe que é a corujinha lá? Sabe que não, a corujinha é esse cara que quer fazer pegadinha. Sabe? Sorte que o Luninho Rafael está assistindo, senão ele estava ferrado agora. Mas aqui está. Você tem que fazer um filme que atinge pessoas e que eles se mantêm. Então, por exemplo, quando foi lançado os Animais Fantásticos, não foi nem acho que tanto para a molecada, mas, que também é lucro, mas sim para os fãs que estão ali, órfãos de Harry Potter. Então, é igual o encontro lá de 20 anos que os caras fizeram. Virou modinha também, o Will Smith fez lá com o Maluco do Pedaço, Friends também. Então, um reencontro de todas as séries famosas, né? Teve aquela que fez o filme Escola do Rock, lá também fizeram. Escola do Rock é legal. A série da Escola do Rock eu acho legalzinha. A Ricardo, não, a Ricardo é uma atriz que faz. Black Jack. Mas, pegando isso, você tem um público. Sempre vai ter público. É uma franquia que a Warner não pode largar a mão. Você tem que estar inovando, né? Criando alguma outra história assim pra... É por isso que trazer pra saga do Harry Potter, né? Mas também ele é cansativo, é por isso que a gente vê os Animais Fantásticos que não teve a bilheteria que espera. Por mais que o Nerdola fala que é porque ele é homossexual.
Não é por isso, por causa que foge daquilo que quem acompanhou o Harry Potter, os livros, o filme, cresceu vendo aquilo, faltou o lance da magia, no sentido lúdico da coisa. Ou alguma referência ao Harry Potter, né? Não tem como fazer referência ao Harry Potter, que é antes do Harry Potter. Ou, sei lá, olha, os pais do Harry Potter, né? Não tem época do Harry Potter, década de 20, os caras ali passam no ano 2000, um pouquinho antes. Os pais do Harry Potter deviam ter nascido nos anos 60, anos 70, não tem como. Ali nos anos 20. Não é isso, é o universo do Harry Potter. É como eu falei, é por isso que uma coisa você achou estranha, talvez. Se a gente pegar todo o lúdico do Harry Potter, que é uma coisa lúdica, aquela coisa toda, é uma coisa fantasiosa que vai perdendo a inocência quando eles vão crescendo. Mas você tem um lance mágico que você não tem nos Animais Fantásticos. Então veja só, se o Gandalf do Harry Potter, qual que é o nome? O Vanderbohr lá. Dumbledore. É que eu sou caipira, eu ignoro ali. Se ali ele tá usando com uma roupa de Merlin, com túnica, com tudo aquele aparato, lá não, lá ele tá usando aquela roupinha dos anos 20, com terninho bonitinho. Onde tá a magia nisso aí? Onde tá a coisa lúdica disso aí? Podemos argumentar, os caras pegaram lá o muro lá da estação de trem e estão no mundo mágico deles, beleza. Mas mesmo assim, você perde a característica do lúdico quando você tá no mundo dos trouxas. Você perde, mesmo assim, né? Não era uma coisa. Então você perde isso. Fica uma coisa mais para adulto. E o Harry Potter não é adulto. Ele é uma coisa infantil, ele é uma coisa inocente. Ele é o cara que quer jogar quadribol, sabe? E tem um cara sem nariz perseguindo eles lá, sabe? É a coisa descoberta. Por isso que eu falo que dá certo pra molecada hoje. Mas, e pros fãs, mas pra eu assistir o Harry Potter, eu não vou gostar. Como eu também não ia gostar do Fantástico. Por quê? Por causa que eu não acompanhei tudo. É por isso que eu falei da Marvel novamente. Eu larguei mão da Marvel porque de 2008 até a morte do Tony Stark eu acompanhei tudo, cara. Aí eu não consigo me identificar com o novo. É por isso que eu achei, por exemplo, como eu falei, gostei mais do Morbius do que do Doutor Estranho 2. Entende? Eu gostei o Thor 2, o Thor Amor e Trovão, mais pela comédia do que ter alguma coisa referência ali. Então, eu só vou fechar o meu ciclo dos filmes ali e eu vou largar a mão, não tem mais de chama atenção. Demolidor, cara, Demolidor eu quero assistir, sabe? Talvez o Cavaleiro da Lua, sabe? Mas você perde. A Brenda, obrigado, Brenda. Fez aí. Ainda bem, pelo menos, né? Coloca o David aí pra comentar. Ele manda aí. Mas. Cadê o folgado David aí? Não comenta nada aqui? Merda. Se eu tivesse com a minha esposa nesse momento, eu não ia estar comentando nada, sabe? Tá Minha esposa perguntou: você vai ainda? Se você deixar, eu vou, né? Os caras ficam meio perdidos sem mim lá. Então, não fica nada. Fica nada. Cada um tem o seu jeito. Mas, sim, eu queria saber de um fã mesmo do Harry Potter que assistiu tudo. Não estou falando você porque ainda você está no jovem, estou falando daqueles que acompanharam desde o primeiro, lá no ano 2000, ou 2001, sabe? E esses aí, o que eles acham sobre o Harry Potter, o que eles acham do Animais Fantásticos, se faz sentido o que eu estou falando. Aí que tá. Quando você acompanha alguma coisa desde a infância, você cresce com aquilo, se o pessoal sai um pouquinho da curva, o pessoal não gosta. Por isso que a gente está vendo o que está ocorrendo com Guerra nas Estrelas. As pessoas são muito críticas. Na verdade, é a infância, cresceu com ela, aprendeu com ela, sabe? Fala. Na verdade, eu assisti o Harry Potter até o 5º filme. Né? Você assistiu do primeiro até o último, né? Eu assisti o primeiro até o 5º, porque eu não sabia que existia o 6º, o 7º e o 8º, sabia? Quando lançou? Você é muito ligado nisso. Não, eu não sabia que existia, achava que acabava no 5º ali. Mas você tinha que ter o desfecho, né? Você tinha que ter a parte dramática, você tinha que ter a luta do bem contra o mal, você tinha que ter todas essas baboseiras aí, sabe? Tinha que ter uma finalização, né? Sim, teve. Um futuro assim, né? Teve, ainda mais quando os filhos lá dele estavam tudo indo lá pra ver ir lá pra escola. Também, né? Então, aí é o final.
Que aí você tem uma passada de bastão. Você pode até argumentar, bom, poderia-se então falar dos filhos deles. Do jeito que os caras são sedentos por dinheiro, é capaz que até façam isso. Mas eles preferiram ir para antes, vão pegar elementos. Então o único elemento que você vai encontrar que liga a Harry Potter mesmo é o Dumbledore lá, ou sei lá. O máximo. A escola, não? Na escola nem sei se aparece nos Animais Fantásticos. Parece. E não parece daquele jeito lúdico. Não, toca a musiquinha lá. Bruxa de Stewick, isso aí. E como eu falei, para a pessoa que cresce assistindo, vira uma frustração quando vê como perde isso. Os Animais Fantásticos não é. É por isso que não dá muita bilheteria, apesar que tem uma rinca de gente de peso. E depois das besteiras que a Rowling andou publicando ali, de discriminação, aí menos ainda o pessoal quer trabalhar meio com ela, você sabe como pessoal no Hollywood. Tanto que para o lance dos 20 anos, você pode me confirmar que você assistiu, acho que ela nem apareceu. Quem? A J.K. Rowling. Eu não sei como ela é, a escritora. No filme dos Animais Fantásticos? Não, tô falando da reunião de 20 anos. A reunião dos 20 anos, não. Eu não sei como ela é, eu acho que... Pode puxar ali pro lugar de ver aí, ó? Tem como mostrar a JK? Que ela começou a colocar umas postagens lá que realmente eram bem discriminatórias. E isso pesou muito, cara. Olha, nem aparece a cara dela aí. Tão famosa que ela é, né? Pessoal, aqui. Não apareceu. Não apareceu, por causa disso. Por causa que ela é a pessoa não grata. É igual o Miller agora, o Miller com o Fresh. Então, tanto que quando perguntaram para os atores o que achavam sobre o que ela andou postando, entrar com o lance do tio, a gente respeita tudo e tal, é o tiozão do churrasco, sabe? Mas não vamos estar nego juntando com ela. É mais ou menos isso, sabe? Então é meio complicado, ainda mais a Emma Watson, que ela já mais, vamos dizer assim, mais engajada politicamente. Então você tem isso. Esse é o problema. É por isso que ela bateu o pé para manter o Johnny Depp na época do segundo filme. Que ele estava passando por aquele troço lá e... Não foi no terceiro? Porque no segundo ele participou. No segundo ele participou. Não, no segundo ele participou. Então no terceiro já muda pro cara que faz o Hannibal. Que é o... Esqueci o nome dele aí. Ele também tem um nome ruim esses caras aí, pelo amor, só britânico. Eu já sou brasileiro, não consigo falar a minha língua ainda, tenho que falar os britânicos ainda. Aí você apareceu ali, depois você joga. E o cara manda bem, é um ótimo ator. Não é esse não, esse é o Robert, não. O Robert não é não. Não, também? Não. Que horas são? 9h39. Tá errado. São 10h13 já, cara? 10h13. Cara, não vai comentar dos bonecos aqui? A gente Opa, já comentamos aí, ó. no começo da live. Nosso pequeno background. É isso que eu tava achando, a Vitória vai durar muito. Quanto tá custando esse trem aí? Eu quero 2 aí. Tá bom, botar um preço bom, Bem cara. trabalhado. Tá bom, tá bom. Não, tá bonito. Ai, tá chique. Olha o Narutinho aqui, ó. Esse Narutinho aqui tá chique demais. Eu gostei dele. Tá. A luva do Thanos ali tá bonita. Tá, o cara não. Não, cada peça aqui, as varinhas. As varinhas ali. Tá o Nando Moura aqui. Nossa, não é o Nando Moura, não. Não é não. As varinhas tá legal. As varinhas tá muito bem feita. Não, muito. O artista caprichou, meu. Caprichou. O Demon Warren lá também. Tá bom, cara. Tá bom. A 11. Ó, o Piratas do Caribe. Até onde você assistiu? O Harry Potter? Eu assisti só até o quarto. Por que não acompanhou mais? Não gostei da. Eu gostava mais quando eles eram crianças, que tinha uma engraçado pegada isso, mais né? engraçada. Mais infantilzinho. Aí quando começou a ficar uma coisa mais séria, eu não gostei. eu acho que começou a ficar muito sério demais. Eu acho, sabe? Eu acho. Dá pra entender a urgência da série, né? Por isso que eu gostei muito do Prisioneiro de Azkaban, mas quando assisti a Ordem da Fênix, com as mortes lá, tudo certinho, quando parece o Voldemort pela primeira vez, assim, né, Ligão, falando, ó, a gente vai se encontrar. Foi o Cálice de Fogo. Ele aparece, ou foi na Ordem da Fênix?
Foi o Cálice de Fogo, né? O Cálice de Fogo foi o campeonato. Cálice de Fogo. Foi o campeonato. Aí eu falei, não sei não. Foi na ordem da frente que o rapaz já tinha morrido lá. E o lance do amor já não funcionava mais. Não, já era. Lembrou depois, tempos depois, o Guardiões da Galáxia, os dois daquela parte do. Você não lembra dessas coisas. É que assim, o Peter Quill, ele como ele é Verdade, então aí quando ele sobrevive na primeira vez, quando ele pega lá a Joia do Infinito e tal, enfim. Só que na segunda-feira ele perde essa capacidade, então ele acaba normal novamente. Não lembrou isso, pra falar a verdade. Ele é um terráqueo normal, no espaço. Bem isso. Mas, tirando essa parte aí, cara, eu assisti a Ordem da Fênix, mas foi bem isso. Eu acho que é porque eu me perdi na série. Aí eu pensei. E é fácil perder, na saga de Harry Potter, é fácil perder. Isso que eu pensei, e eu ver tudo de novo não é uma coisa que me chama. Eu tenho o Senhor dos Anéis, cara, eu assisti várias vezes o Senhor dos Anéis, mas é do tipo que eu hoje não sei se eu assistiria, tava na coleção. Tanto que o Hobbit, pra ter uma ideia, tá lacrado 2 anos já, 2, 3 anos. Cara, 4 anos, sem brincadeira, 4 anos que eu tenho lacrado. A trilogia? Eu tenho o do Game of Thrones lacrado lá. Game of Thrones é a mesma coisa, cara. Eu assisti até não sei que temporada, eu falei, quando vai acabar isso? E eu tava vendo que agora tem o. Vai ter o Dragão lá. Eu tava vendo que tá a postagem aí. Eu falei, não quero ver. Caverna do Dragão? Caverna do Dragão, pelo amor de Deus, tá. Caverna do Dragão, hein? Não. Que é o spin-off também do Game of Thrones falando da Casa do Dragão lá, né? Casa do Dragão, né? Casa do Dragão. Então aí tem essas coisas. Porque tem que faturar alto. Tem que faturar, você tem franquia, você tem que fazer girar. Igual o Walking Dead, você tem coisas direto do Walking Dead. Agora parece que o Rick e o Michonne vão estar fazendo uma série derivada lá também, ou vão aparecer junto com o Jim Morgan lá. Então, cara, a gente consome produtos descartáveis, filmes é uma coisa descartável, e ele não é visto, cara, como era na nossa época, que marcava, eu acho, hoje em dia não tem isso. Então, pro nerd, pro geek hoje, ele, não vou falar do Harry Potter porque ele pega ainda no início da internet, vamos dizer assim, pro Brasil, mas ele é pensado para um público, para consumir, então perde um pouco a ideia do amor, aquela coisa da paixão, de se identificar. E é por isso que o Harry Potter ele fez, não vou falar do livro também, né? Ele fez também um divisor de águas, porque era uma coisa que ele era falado para um público específico. Era para um público específico. Igual o Senhor dos Anéis, a mesma coisa, só que aqui é diferente, porque ele falava para adolescentes, coisa que você não tinha nada até então. Assim que fazia a pessoa, a molecada se identificar. E essas coisas faz falta, sabe? Tá, os caras querem ganhar dinheiro, fato, beleza. Mas era uma coisa que tinha uma pegada diferente. É por isso que você não vai ter. Por exemplo, depois eles tentaram fazer o Divergente, se eu não me engano, é mais para adolescente, tá? Eu reconheço isso. Você tem eu ia falar jogador número 1, caramba. Cara, você tem vários. O Jogos Vorazes, também para adolescente. Os Jogos Vorazes, é verdade. Sim, mas você repara que parece. É o Maze Runner. O Maze Runner, tá tentando lembrar 3 filmes dele, Maze Runner. Então, você pega esses aí, gente, são frutos do Harry Potter. E o Crepúsculo, né, também, que é para jovens. O Crepúsculo cara, é um fanfic que deu certo, eu acho, sei lá. Tem um outro agora que saiu. Tem aquele outro, eu vi na biblioteca o livro, que é o filme da Disney, esqueci o nome. Caramba, Se você. Cara, tem que procurar o nome do livro aqui. Qual? Que tem na Disney? Que é de um livro, nem saiu pro cinema, que foi um fiasco. Que lembra o. Poxa, acho que tá ruim o negócio. O Graft Fall, alguma coisa Fall. Graft Fall? Não é, né? É Graffiti. Não, Falls. Filme. Disney. Eu tenho que saber dessas coisas, senão depois eu vou ficar ruim, eu não vou lembrar dessas coisas. After. Hã? After. Não é After. Não é After, não, mas After saiu 4 filmes já. After? É. O Falling Falls? Não. Oxi.
Tem o Gravity Falls. Cara... Não, tem aquele que tem 5 filmes lá, 5, 6 filmes Artemis Fall. Tem um livro na biblioteca municipal também. E não foi uma coisa que chamou atenção, mas para ser uma coisa meio Harry Potter. Por isso que não vai dar certo, cara. Coisas com Harry Potter vem de tempos em tempos. Acho que tanto isso aqui, todo mundo acabou com eles, cara. Eu lembro do Senhor dos Anéis, do Game of Thrones, quando eu vi os batolos, os livros, como que era o negócio, eu falei, tá louco. Deu um monte de gente morrendo. Não, eu gosto dele, eu tô lendo o Android Sonhos com Ovelhas Elétricas, que é o Brad Henry, que foi a base. Tá legal, velho. Mas o problema é o seguinte, talvez seguir sagas, e hoje tá muito sagas. A minha filha, por exemplo, a Vitória, tá com o Príncipe Cruel. São uns 3 ou 4 livros, tá com box lá, sabe? E se duvidar, sai o livro, sai o filme. Então, o mercado de livros que vira filme de adolescente tá ficando mais fácil. Tá saindo mais, mas não tá tendo o mesmo impacto que se tinha Harry Potter. Harry Potter é igual o Smallville, foi divisor de águas. Bom. Foi, né? O Harry Potter foi. Nesse sentido, sim. Considerações finais? Harry Potter é chato, Dumbledore é o Gandalf do Harry Potter. Harry Potter tem seus pontos altos e baixos. Pra mim, o meu preferido é o Cálice de Fogo. Por quê? A taça de fogo. A taça de fogo. Por quê? Porque tem um campeonato lá, eles têm que lutar com o dragão, o Harry usa a vassoura, né, pra pular. As capas, cara, são bem infantis, é coisa que chama atenção. Quando você tem essa coisa lúdica, é bom. Agora quando você pega o Animais Fantásticos, tem isso também. O 6º filme pra mim foi o mais fraco, o 6º filme. Que é quando o Harry ensina, né, a turma... É o príncipe, né? O príncipe... É o príncipe de... O príncipe é o mendigo? O príncipe... Calma aí. O Enigma do Príncipe. O Enigma do Príncipe. O cara lembrou o Enigma da Pirâmide, já assistiu? Já. Paulo, falar um negócio pra você. Você sabia que nos livros não deixou claro como era a característica da Hermione? Certo? Porque muita gente achou que ela poderia ser branca ou preta. Os outros falaram, os outros. Se você pesquisar, tem comentário. Falava sobre a característica de cada um. E quando eu escrevo meus contos, geralmente eu deixo tudo meio assim. Bem claro. Ou em branco, ou... Não, eu deixo assim pra pessoa imaginação. Trabalhar. A pessoa vai meio que vai moldando quando eu escrevo meus contos. Então eu não deixa nada específico. Eu deixo mais as personalidades. Então quando eu escrevo meus contos de terror ou aventura, eu deixo mais as personalidades e a pessoa vai montando a partir das referências que ela tem do mundo que ela, sei lá, nerd que ela vê. Então já dá pra ter uma noção bem legal com isso também. E uma perguntinha rápida então, aproveitar que eu falei isso. Você acha que ficaria branco? Você acha que ficaria, sim, bom com ela, sim, ou com a outra versão? Do quê? A Hermione. Acho que não vai ter uma diferença. Vai ser como pessoa. Hoje vai ter que ser branca a menina, por causa que é o que foi criado ali pro filme. Entende? Se você muda, você vai ratear aquele pessoal que cresceu com aquilo e não gosta de ver mudanças. Isso. Se for para uma turma nova, nem vai ligar. Aí que tá o X da questão. É como você pega aquela coisa. Sabe? É igual pegar o Rambo e colocar ele loiro. Não tem nada a ver. Sabe? Vai colocar o He-Man no lugar do Rambo? O Conan no lugar do doido ali. Sabe? Então, apesar que eu gostei do que fizeram com o He-Man novo, o Salvador Eterno. Eu gostei. Apesar da polêmica lá da Tila. Eu achei muito bom, gostei. Mas eu entendo porque o pessoal também não gostou, entende? Eu assisti a primeira temporada. Eu achei que eu gostei, cara. Eu achei legal. O esqueleto tava muito filho da mãe. Mas tanto que eu baixei até uns gibizinhos do He-Man da Disney, da Abril, quando lançou, pra reler de novo. Tá no tablet aqui. Mas é isso, cara. O Harry Potter é uma série boa pra quem curte o estilo, não é o meu. Fui só perceber isso depois lá do 5º filme, mas
Não é o meu. É igual você naquele dia da temporada. Só gostava de Smallville depois, no final da 11ª temporada, olha só. Mas é marca, o pessoal gosta, não tem como negar. Faz parte da cultura pop hoje, faz parte do mundo geek, não tem como tirar. Foi sucesso. É uma literatura ótima. Só Harry Potter, para ser bem específico, porque Animais Fantásticos. É por causa que Animais Fantásticos, como eu falei, foi pegar você tem a marca, você tem que fazer dinheiro com ele, então vai fazendo isso, cara. E mesmo com cara, já podia fazer um programa falando sobre os autores e os seus perfis discriminatórios. A gente tem que entrar num esquema mais ou menos isso, sabe? Então, vou começar a falar do Clarice Lispector aqui, o pessoal vai odiar nesse ponto. Mas o HP Lovecraft. Mas pegando isso, cara, eu gostei, igual você, eu gostei dos primeiros filmes que tinha mais pegada infantil. Eu gostei também de uma mudança pro sério, acho que é o Prisioneiro de Azkaban, depois aí lá na Ordem do Fênix, eu já não. Não. Tá muito pesado. Tá? Já fez uma careta? Não. Eu dormi no filme, cara. Se você dorme no filme, você pode erguer o coador, sabe? E tipo, realmente no quinto, no sexto filme dá um sono, sabe? De certa forma, assim. Dá um sono, sabe? Se quer 5 horas da manhã, não dá pra aguentar mesmo. Mas aí, também pra quem curte. Aí tá. Tudo é fã, isso é bom. Também. Fui só com apenas 4 filmes, né? Fui gostando. O Adão gostou também, não? Gostou. Ele assistiu também esses 4 que eu assisti. Cara, também você não deixa assistir mais. Você não assiste mais aqui, não. Acho que não se interessou mais. É que ele é mais chegado. Ele é mais novo. Você também tem um perfil ali, é 10, 11 anos. Na época quando assistiu, ele não tinha isso. Se ele assistir agora, talvez ele até goste, mas ele tem mais um perfil de americano. Sabe? Então, Vingadores, essas grosseras todas. Cara, é isso aí. Nós somos nerds, eu sou trouxa, não nego isso. E quem tiver a oportunidade de ler, leia. Okay? Se você não gostar, é só trocar por outro livro, porque hoje o mercado editorial dos livros de aventura e ficção, você tem um monte, cara. Eu tava vendo que eu tava lá na escola? Não é escola, lá no shopping lá de Itapetininga. Um que eu me interessei que tem a temática RPG que falava dos Rangers. É uma série só de Rangers, cara. Pra quem é o Eric? O Eric, não, desculpa. Tá ruim. O Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Eric não. Eric não é. A gente faz um programa, perde. Só Facebook derruba e a gente perde também. É ele mesmo. O Hank, isso. Só com os Rangers, cara. Foi uma série que eu tive vontade de pegar. Aí eu falei, cara, eu tô com uns livros ainda pra finalizar do Dungeons & Dragons lá em casa, cara. Então eu vou ler lá e abrir mais. Cara, muito bonitinho isso aí. Tá de parabéns, né? Sério. Bonito, cara. Chique, ó. Você deu o endereço aí, como conseguir, onde comprar ou não? Qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente aí que a gente remete o contato. A gente vai tirar foto. Aí ele vai mostrar o muro, ali, a parede pra ir lá no Hogwarts. Mas é muito bom, muito bonitinho mesmo. Muito bonito. Então, acho que tá a gente se despedindo. Se despedir já? É isso aí, pessoal. A gente, Esperamos que você tenha gostado. Nerd, sai daí. Esperamos que vocês tenham gostado, certo? Eram só 3 marmanjos que só foi falando sobre Harry Potter. Foi o programa que a gente mais se preparou, com certeza. Aqui tinha preparo, tinha fã, ator, tem um nerd, cadê? Conhece tudo, Harry Potter assistiu do primeiro, mas não sabia que tinha o 7º e 8º filme, e que era do 7º e 8º, não sabia que era 2 partes. E assistiu até o Animais Fantásticos achando que vai falar do Harry Potter, sendo que décadas antes do Harry Potter. Pelo amor, então tá feio o negócio aqui. Mas a gente gostando muito de você acompanhar a gente até agora. Tiver a chance, Biblioteca Municipal, tem os livros, também tem ali na Cofesa, Max, todo o box fechadinho, bonitinho. E se gosta do Harry Potter, manda ver, por causa que esse aqui não gosta. Dá uma procurada lá no Beto, lá não deve ter lá no Beto. O quê? Os livros? Olha. Uma coisa também.
Depois teve polêmica com os anões lá, cara. Que era representando. Foi. Se eu não me engano, aquele ator, o anão, ele fez o. Ele fez o. Poxa vida, na Terra Magia, o Wilbur da Terra Magia, esqueci agora. Ele falou que era bem preconceituoso a ideia lá, por causa que era pra falar que era judeu tudo deformado. Aí começa as paranoias, tudo ali. Olá. A esposa falando, quando a esposa fala, tem que obedecer. Tá totalmente feliz. Por aqui ele tava com o tempo fechado. A Luciana aqui, cheio, o Luciano é totalmente alegre, que não vê, começa a contar piadas aqui. Isso aqui seria terapia para ele. Tá? Vocês estão economizando muito dinheiro com terapia aqui. Olha, eu tive uma ideia para terminar essa live hoje. Então, ele quer fazer mágica. Vamos lá. Pode ser? Vamos lá. Eu vou fazer isso com um dedinho. Ou a vaga quebrada ou o espectro patrono. O espectro patrono é o mais conhecido, né? Eu também é luz assim, né? Olha, esse aqui não é? Tá, pra você. Ah, valeu. Do Harvard. Olha, você é que manda então, vai lá. Espectro patrono! Pronto, acabou. Tchau, e até mais. Semana que vem tem mais G pagando mico. Dessa vez a gente vai usar o manto da invisibilidade. Tchau. Falou, galera! Até.